Com muita alegria, com uma gratidão imensa, estamos aqui hoje para falar nesse tema tão importante como todos os outros do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas um tema acessível e necessário para todos nós. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, o item 7, a paciência. Inicialmente, nós vamos ler esses dois trechos da mensagem de Emmanuel, intitulada Bases, em que ele diz a nós: todas as preciosidades terrestres apresentam-se em base justa. É imperioso reconhecer que a paciência se baseia na humildade. Quando nós vislumbramos, reconhecemos o edifício magnífico, sublime, multissecular do cristianismo, onde a doutrina espírita colabora na construção da cúpula desse edifício, é comum e até esperado que nós nos atentemos mais para a mensagem sublime do amor, que representa a presença de Deus em nossas vidas. Alguns espíritos luminares utilizam dessa palavra amor como sinônimo da mensagem de Jesus através do Evangelho. Assim como quando nós admiramos um edifício, um prédio, nós temos a nossa atenção voltada para a sua fachada, para as cores que revestem as suas paredes, assim também nós somos chamados a atenção para aquilo que está edificado, para aquilo que salta aos nossos olhos. Mas aquela edificação, ela não teria solidez, ela não subsistiria às intempéries, ao tempo, se não tivesse um alicerce bem feito, firme. E a paciência, caros irmãos, é o alicerce de todas as virtudes. Nós não conseguiremos chegar até o amor nessa longa trajetória evolutiva que nós temos ainda a percorrer, se nós não começarmos pela paciência. Então nós vamos com as nossas reflexões de hoje, com o auxílio de Emmanuel, André Luiz e outros espíritos, que vão nos trazer elementos de comparação, de reflexão para nós chegarmos à conclusão da importância da paciência em nós. No Evangelho, Kardec trouxe para nós esse espírito amigo nesta instrução, e ele inicia no item 7 dizendo para nós: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei a Deus, onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Então, a aflição é um estado de espírito
aonde nós transformamos, aumentamos o que verdadeiramente é. Emmanuel diz para nós: nas provas com que te defrontes, conserva a serenidade da paciência, para que te sobreponhas aos impactos inevitáveis do sofrimento, que na terra comparece no caminho de todos. Ele diz com muita propriedade que a dor é um elemento indispensável, porque é a dor que nos avisa que alguma coisa está errada, que alguma coisa precisa de ser retificada. Como fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança, temos a capacidade criativa. Mas, como fomos criados simples e ignorantes de muitas coisas, as nossas criações não são perfeitas. Não estão de acordo com a lei divina de amor e de justiça. Então, essas criações, elas terão uma duração limitada e uma atuação também até um certo ponto. Porque tudo aquilo que nasce de nós, em pensamentos, palavras ou atos, em desacordo com a lei divina, vai se irradiar, vai atingir aqueles que estão mais próximos de nós. Mas irá até um certo ponto e retornará a nós. Para quê? Para que nós venhamos, recebendo os efeitos dessa criação imperfeita, sofrer também os efeitos dessa criação imperfeita. E aí, a nossa consciência, que é a voz de Deus em nós, com os conhecimentos que ao longo da nossa jornada evolutiva vamos adquirindo, nós vamos ter que transformar essa energia imperfeita, negativa, numa energia positiva. Essa transformação, nós damos o nome de sofrimento. E os efeitos dessa transformação nos provocam dor. Dor moral, dor física, dor espiritual, dor emocional. Não importa o nome que nós demos a ela. Então ela comparece no caminho de todos nós, como diz o nosso irmão Emmanuel, na Terra, porque a nossa história evolutiva se fundamenta no orgulho e no egoísmo. Nas provas com que te defrontes, conserva a serenidade da paciência, para que te sobreponhas aos impactos inevitáveis do sofrimento. Se nós não agimos com serenidade, nós vamos agir com o quê? Com desespero, com aflição. Então, a reclamação, que é o caminho negativo que nós tomamos quando nos entregamos ao desespero, à aflição, ela nos leva a aumentar o peso da cruz, da bagagem que nós já carregamos, do efeito dessa lei do retorno que será inevitável. Qual que seria o caminho positivo? O caminho contrário? Bendizer a Deus. Agradecer a Deus. Para que nós tenhamos calma, serenidade, para vencer aquela dificuldade. Ou, se nós não pudermos
retirá-la efetivamente do nosso caminho, pelo menos suportá-la. Sede pacientes, continua o Espírito amigo. A paciência também é uma caridade, deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. Qual que seria essa caridade? A caridade de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para porem à prova a paciência. Então, nosso irmão Emmanuel vem dizer para nós que a beneficência ela pode efetuar prodígios, levantando a generosidade e conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda beneficência para completar-se não pode viver sem a paciência. Porque é a paciência que nos dá aquela tranquilidade, aquela serenidade, que vai fazer com que, de nós para o outro, que naquele momento está na condição de necessitado, que tudo isso flua com harmonia, com serenidade. E aí, com relação ao perdão, em uma outra mensagem, nosso irmão Emmanuel vem pedir para que nós recordemos a paciência do Cristo para exercer em nosso caminho a verdadeira serenidade. E ele vem recordar qual foi a atitude de Jesus quando ele retornou aos apóstolos, depois da crucificação, se materializando, retornando depois do túmulo aos companheiros assustadiços, porque os apóstolos estavam assustados. Jesus não perde tempo com qualquer observação aflitiva ou desnecessária. Jesus, aparecendo pela primeira vez a eles, poderia questionar muita coisa, poderia comentar muita coisa. A negação de Pedro, a traição de Judas. Quais deles que concordaram, que se aliciaram a Judas? E assim por diante. Mas, ressurgindo das sombras, ou seja, da morte, Jesus afirma apenas, valoroso e sem mágoa: eis que estarei convosco até o fim dos séculos. E Jesus prosseguiu trabalhando. Então, nosso irmão Emmanuel pede para nós: relembremos assim nosso próprio dever, à frente das pedradas que nos firam a rota, a fim de que a paciência nos ensine a esperar a passagem das horas, porquanto cada dia nos traz uma lição diferente. Então, às vezes, em determinadas situações, circunstâncias, não há o que fazer. Não há para onde correr. Temos apenas que esperar. Para isso, nós precisamos usar a nossa inteligência. Porque aonde não estiver ou não acharmos uma solução, melhor é resignar com serenidade, com paciência, nos entregando nos braços da oração, para que a nossa fé se fortaleça. O Espírito amigo continua: a vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que por outro lado recebemos, havemos de reconhecer que
são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Então é uma questão de ponto de vista. O que está matando mais não apenas o corpo físico, mas a esperança, a fé, a alegria, é o materialismo. Porque todos nós nascemos do berço para o túmulo. E esse corpo, apesar de ser a máquina mais maravilhosa que nós conhecemos e vamos conhecer, criada pelos artífices divinos, ela, consequentemente, por ser uma máquina, ela tem um nascimento, uma vida e um fim. Então ela se desgasta. Mas o materialismo nos faz apegar não só às coisas materiais, ao dinheiro, mas também a esse corpo. E quando nós vemos que aquilo em que nós depositamos todo o valor, aonde está o seu tesouro, está o seu coração, nós então sofremos. Por que que o Espírito Amigo diz para nós que a vida é difícil? A nossa vida aqui na Terra é difícil porque nós ainda não aceitamos a lei divina. Nós não aceitamos a lei de amor e de justiça. Nós não aceitamos o perdão. Essa mensagem está conosco há mais de 2000 anos. Quantas encarnações cada um de nós que hoje está aí corporificado na Terra já teve? Quantas vezes nós já ouvimos, nós já lemos, nós até já divulgamos para os outros essas máximas de Jesus. Então nosso irmão Albino Teixeira vem falar para nós. Em qualquer tempo, para a nossa alegria de pensar e realizar, a divina providência nos concede todos os recursos de que temos necessidade. O corpo ativo, a inteligência lúcida, o entendimento claro, a inspiração construtiva e etc. Ele diz muitas coisas que nós não colocamos aqui. E no final ele arremata dizendo para nós: no entanto, em todas as tarefas, a providência divina que nos concede isso tudo, espera de nós uma dádiva simples. Nossa atitude de paciência na hora difícil, para que não se interrompa o serviço do bem. O serviço do bem em nós, o serviço do bem por nós, o serviço do bem de nós para os outros. A edificação do reino de Deus. O que seria uma atitude de paciência? Calar para que um outro tolo fale. Esperar. Porque a vida ensina. Nós podemos dar exemplo, mas às vezes aquela pessoa não aceita o nosso exemplo porque não nos aceita. Não podemos esquecer as relações espirituais que existem de nós uns para com os outros. Então, a vida nossa é difícil por causa disso. Ela poderia ser muito fácil. E aquele que aceita Jesus como mestre, como Senhor, e começa a seguir os seus passos, nega-se a si mesmo e começa a seguir Jesus, a vida interior dele começa a se tornar mais fácil. Exteriormente falando, quem estiver observando essa pessoa
e os reflexos que a sua transformação moral vai ocasionar, vai falar, essa pessoa está sofrendo muito. Mas interiormente a pessoa não vai estar sofrendo. Porque o seu espírito vai estar satisfeito. Vão haver alfinetadas, vão haver pedradas, vão haver ataques? Sim, é lógico que sim. Jesus não prometeu isenção de dor ou de perseguição, muito pelo contrário. Mas nós, com essa nossa visão limitada, materialista, nós não vemos as bênçãos. Nós vemos as dores. Às vezes nós temos tudo na nossa vida. Quando o pneu do nosso carro fura e nós estamos atrasados, nós esquecemos tudo que Deus nos concedeu e que nós temos. E começamos a reclamar, a blasfemar contra Deus. Será que Deus esqueceu de mim? Não vê que eu estou atrasado? Que eu tenho um compromisso? Olhamos só para o pneu furado. Para o nosso plano frustrado. Não olhamos para o alto. E aí, com relação a essa questão, a nossa irmã Márcia Bacelli, que conviveu muito tempo com Chico, é uma das biógrafas dele. Nós fizemos questão de colocar a foto onde nós vemos aqui o Chico. E do outro lado da mesa, depois daquele senhor que está em pé, a Márcia, e do lado dela o Carlos Bacelli. Ela então relata uma passagem numa dessas reuniões do Grupo Espírita da Prece. Essa foto é do Grupo Espírita da Prece. Ao final do trabalho no Grupo Espírita da Prece, Chico foi abordado por um jovem que indagou-lhe: Chico, é muito grande a luta que nós, os espíritas, estamos enfrentando para garantir a nossa transformação. Então esse jovem, ele já tinha compreendido, assimilado e estava realizando aquelas duas palavras benditas que a doutrina espírita trouxe. Reforma íntima. Transformação moral. E com certeza, essa transformação estava trazendo para ele muitas dificuldades. Então ele faz essa pergunta dizendo de uma luta interior. E ele então pergunta, porque com certeza, da mesma forma que Pedro perguntou para Jesus quantas vezes eu terei que perdoar, ele também já estava chegando num ponto de querer entregar os pontos. Quais são os caminhos que devemos tomar para persistir, ou seja, continuar na seara espírita? Nos meus mais de 30 anos de frequência em casa espírita, coordenando tarefas junto ao público, em mais de uma casa, na verdade, eu presenciei muitas pessoas entrando pela porta principal do centro espírita. Mas muito poucos persistiram, continuaram. A maioria, depois de um certo tempo, quando descobriram essa proposta, que é a principal proposta da doutrina espírita, trazendo o Consolador prometido por Jesus, que é a reforma íntima, é a nossa transformação moral, a nossa melhoria espiritual, muitos não voltaram mais. Resolveram seguir outros caminhos mais fáceis. Então, o que será que o Chico respondeu? Ah, meu filho, só conseguiremos vencer através de dois caminhos.
humildade e paciência. E vocês se lembram o que nós colocamos lá no início? Qual que é a base da paciência? Assim como o edifício precisa de um alicerce bem feito, firme, a paciência também para persistir, para continuar, para existir, tem como base a humildade. Quais são, segundo o Evangelho, os nossos dois grandes obstáculos para nós espíritos imortais? Orgulho e egoísmo. Como nós podemos combater essas duas imperfeições? Nascidas da nossa ignorância. Humildade e caridade. Então, quem é paciente, ele é sereno. Ele ouve. Ele se cala. Mas não trazendo dentro de si aquela revolta, demonstrando um verniz social, escondendo o vulcão dentro de si. A verdadeira serenidade, ou seja, a verdadeira paciência, ela se fundamenta na humildade. E para que nós tenhamos humildade, nós precisamos compreender a humanidade, compreendendo a nós mesmos. Nós precisamos descobrir a nossa verdadeira estatura espiritual. Quais são as virtudes que nós já conseguimos desenvolver? Mas também quais são as imperfeições que ainda se manifestam usualmente através de nós. E trabalhar essas imperfeições, usando os recursos, as situações, as atividades, buscando as atividades que venham a trazer a nós o cultivo das virtudes. Porque o nosso coração, o nosso interior é um só, não é dois. A gente observa a falta de bom senso de muitas pessoas que falam assim: eu odeio João, mas eu amo meus filhos, minha esposa, meus parentes. Ora, caros irmãos, será que essa pessoa que diz isso, para não dizer que às vezes a gente mesmo diz, será que essa pessoa tem dois corações? Um coração para odiar o João e outro coração para amar a família e os parentes? Será que esse amor que ele diz que é bom com relação aos parentes e à família é isento do ódio que ele nutre pelo João? É lógico que não. O Evangelho já nos diz isso. Que as nossas virtudes, elas estão aí mescladas com as nossas imperfeições. Então nós precisamos trabalhar essas imperfeições. Mas temos medo. Porque as nossas feridas emocionais, elas estão dentro de nós. E quem vai ter que trabalhar elas somos nós. E é dolorido, sim. Incomoda, sim. Mas se nós não fizermos isso daí, chegará um ponto que nós não vamos suportar. Porque elas vão apodrecer dentro de nós. E nós vamos começar a atacar os outros. Porque nós não estamos nos suportando. Nós não estamos aguentando aquela podridão que nós estamos carregando dentro de nós. Então, quando fala de humildade, de paciência, essa paciência também é com relação a nós mesmos. Porque se nós não temos
o perdão para conosco, como que nós vamos cair? Como que nós vamos levantar de novo? E não adianta cair, sentar e chorar e reclamar. Isso não leva ninguém avante, acima. Coragem, amigos. Coragem. Tendes no Cristo vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, André Luiz vem trazer para nós. Sejam quais forem os obstáculos que te desafiem, aciona essas duas alavancas da paz. Porque a coragem te manterá o coração ligado à fé no divino poder que nos rege os dias. E a paciência é a luz da esperança que nasce de nós, assegurando-nos a vitória sobre nós mesmos nas lutas edificantes do dia a dia. Então aí está. Diante da dor, diante da dificuldade, sobretudo do mal. Não do mal do mundo, mas do mal que vai emergir de nós no momento em que nós começarmos a realizar essa transformação, essa reforma íntima. Nós precisaremos de ter coragem para enfrentar essas dificuldades, para suportar essa dor. E vocês sabem qual que é a dor mais difícil? É a dor da decepção. Porque estamos, a maioria de nós, para não falar 100% de nós, estamos envolvidos nas jogatinas entre o egoísmo e o orgulho. O egoísmo elogia para obter, através do orgulho, o que ele deseja, o que ele exige, o que ele diz que precisa. E o orgulho envaidecido se convence da sua superioridade e dá para o egoísmo que ele pede. Esse é o jogo multissecular que nós estamos aí envolvidos. Então somos profundamente iludidos. As pessoas, sobretudo aqueles que se dizem nossos amigos, elas nos convencem que nós somos bons. E nós ficamos convencidos. Então, quando nós começamos a realizar esse trabalho, essa reforma íntima, e a nossa consciência se ilumina, ela nos ilumina por dentro. E nós vamos descobrir nas nossas atitudes, com outros olhos que nós não tínhamos antes, o que nós verdadeiramente somos. O que move as nossas atitudes quando nós começamos a fazer aquelas reflexões, como nos orienta Santo Agostinho, toda noite passar em revista o nosso dia. Aí a gente vai descobrir. Então nós vamos precisar de muita coragem para não desanimar. Maria Dolores vem trazer para nós essa poesia sublime. Paciência. Vinde a mim, todos vós os que sofreis. Disse o Senhor essa convocação num certo momento. Mas não retirou ninguém do sofrimento, mas explicou, e eu vos aliviarei. Consideremos, pois, nossas faltas. Reencarnação pede esforço, vida, paz e luz. Tenhamos paciência no caminho e seremos aliviados por Jesus. Então, nessa poesia simples dela, nós encontramos aí a parte que nos cabe.
Porque diante de uma porta fechada, a atitude de quem deseja entrar, qual deve ser? Ficar olhando para a porta fechada? Ou dar o primeiro passo e abrir a porta para poder entrar? Então Deus nos concede todos os recursos, mas nós precisamos fazer a nossa parte na movimentação e na utilização desses recursos. Relembrando a multiplicação dos peixes e pães de Jesus junto aos apóstolos, à frente daquela humanidade sofrida, faminta mesmo, de estômago. Não é só faminta espiritualmente, não. Vieram de longe. Nós perguntamos aos nossos irmãos, Jesus, que ajudou na construção, na criação da terra, um espírito crístico, se ele quisesse, ele tinha recursos. E toda a falange de espíritos iluminados, ele poderia fazer chover pão e peixe sobre aquela humanidade, sobre aqueles nossos irmãos que estavam ali, esperando o sermão da montanha. Por que ele pediu para os apóstolos, o que tendes? E eles apresentaram lá aqueles poucos pães e aqueles poucos peixes. Porque era comum a pessoa carregar consigo peixe, salgado, pão, porque não sabia o que ia acontecer. Não tinha uma venda em cada esquina como hoje a gente tem. Por que Jesus pediu para eles? Assim também somos nós. Nós precisamos ter atitude de paciência, de resignação, de esperança, saber esperar. Porque as leis divinas, elas obedecem uma ordem. Elas não estão aí à nossa disposição para atender quando a gente deseja. Então tenhamos paciência e seremos aliviados por Jesus. No tempo de Deus, não de acordo com o nosso capricho, com a nossa necessidade. Para encerrar, nós temos mais uma poesia maravilhosa de um espírito pouco conhecido, também chamado Paciência, para a reflexão final dos nossos irmãos. Paciência, o olhar de mãe, velando o filho doente, que piora de repente, gemendo sem proteção. Nem ela, porém nem ele, mostram qualquer rebeldia, eis que a dor os associa em fervorosa oração. Paciência, o lar singelo, a mesa que se descobre, ante a sopa humilde e pobre, a família se bendiz. Depois conversa e proveito, ao clarão da vela acesa, demonstrando que a pobreza também pode ser feliz. Paciência, o dom da calma, perante o verbo agressivo, mantendo o trabalho ativo, sempre a esquecer-se no bem. É o silêncio generoso do coração que se faz, o mensageiro da paz que não perturba ninguém. Paciência, o entendimento da pessoa que radia tranquilidade e alegria, tolerância, amor e luz, servindo embora sofrer, agradecendo o dever de cooperar com Jesus. Iveta Ribeiro.